A fala do professor Marcelo Assunção na primeira parte dessa entrevista deixou claro: a teoria da história carece de elaborações sistemáticas, conceitos específicos e discussões informadas por suas próprias ferramentas conceituais sobre o racismo. Temos respondido a demandas éticas, às vezes muito antigas, por meio de outros léxicos, de outras áreas. Por que será que as bases epistemológicas da teoria da história e da historiografia permanecem tão frondosamente inabaladas pela chamada questão racial? Por que nossos currículos continuam tão fortemente associados a cronologias e perspectivas europeias? A crise atual oferece aberturas para desafiarmos essas condições estruturais? Como fazê-lo? Na tentativa de responder a essas e outras questões, o Laboratório de Estudo de Teoria da História e História da Historiografia, o LETES, e o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Teóricos, o NIET, em parceria com o portal HH Magazine, apresentam essa série, cujo objetivo é reunir especialistas da área, do Brasil e do exterior, para tratar de aspectos específicos relacionados à atual pandemia, a partir do ponto de vista próprio da teoria e história da historiografia. Hoje, a professora Tamara Rodrigues, editora executiva do portal HH Magazine, continua a entrevistar o professor Marcelo Assunção sobre a relação entre crise e racismo. Então, professor, dando continuidade aqui à nossa conversa, né? Muitas vezes, no campo da história da historiografia, as questões étnico-raciais são vistas como mais um dos novos objetos, né, aspas, da historiografia contemporânea, sem que isso conduza a mudanças mais profundas, como você mesmo já falou, nos conceitos fundamentais da história. Sendo assim, professor, na sua perspectiva, quais os limites desse tipo de abordagem? Que não se traduz, né, acho que nós poderíamos colocar nesses termos, numa reformulação mais profunda da epistemologia, da historiografia e dos currículos de teoria da história, especificamente no que diz respeito à questão étnico-racial. Eu concebo que a descolonização dos currículos de teoria da história necessitará ainda de um longo caminho para que a grade eurocêntrica de sua produção seja transformada. Para isso, necessitaremos desestabilizar o cânone da história disciplinada e propor uma leitura menos eurocêntrica, brancocêntrica e masculina. Mas respondendo mais diretamente sua pergunta, muitas vezes autores negros e não brancos são apropriados simplesmente para legitimar teses já existentes, e não para pensar os mesmos enquanto pensadores originais capazes de ampliar a fronteira disciplinar. Attila Mbembe, por exemplo, é lido muitas vezes não enquanto teórico original, mas o intérprete de Foucault. O mesmo acontece com Valentin Mundilli, Fanon em relação a Hegel, Spivak em relação a Derrida. Ou seja, o intelectual negro, não branco, e arriscaria também as mulheres, no geral, é sempre um subproduto de um outro pensador branco masculino. Além disso, é preciso que a noção de tempo histórico, na noção de aceleração e desaceleração, e dos conceitos tidos como universais de uma certa tradição teórica e historiográfica, sejam problematizados por meio de uma ótica não eurocêntrica, que leve em conta a experiência da diáspora negra, para usar um exemplo. A gente poderia citar o exemplo do pensamento indígena, enfim, de vários outros pensamentos. Para isso, a cartografia das historicidades não hegemônicas será fundamental para refundar o ensino e a aprendizagem de teoria, sem que ficamos presos aos seus lugares comuns. Este cânone no ensino de teoria ainda preso aos lugares comuns da geografia europeia, ou, quando refere-se à historiografia brasileira, quase que predominantemente a autores brancos. Este processo de descolonização tem sido feito gradativamente por alguns intelectuais do campo, mas o grosso da nossa formação ainda passa por esse cânone que reproduz uma visão sobre a teoria ainda bastante arraigada ao eurocentrismo, e a analítica da historicidade cega certos determinantes raciais. Duas iniciativas têm certamente reposto essa discussão em termos críticos, rediscutindo a corporeidade da história. Me refiro ao Humanas, Pesquisadores em Rede, e o grupo Historiadores Negros, que é o grupo do Instagram, no qual eu faço parte, que fez uma série de ações durante o 13 de maio com o intuito de divulgar a experiência de historiadores negros com relação à teoria, epistemologia e mesmo história da historiografia. Não é arbitrário que ambos grupos tenham intensificado suas atividades com o Covid. A crise tem feito com que certos debates latentes tenham se intensificado com a explosão da história digital. São essas práticas que irão trazer ao campo uma centralidade maior em torno de uma discussão do fazer ético do historiador e, portanto, de uma história mais profunda sobre quem faz a história e por que eu faço. Isso possibilitará uma ética da historicidade para nos referirmos à noção de uma ética da memória de Marcilligan, que propiciará a reconstrução de uma memória indisciplinada que reconheça o longo laço de racionalização e eurocentrismo que esta carregou e carrega por tanto tempo. Portanto, é um imperativo ético em tempos de negacionismo e da nossa versão tupiniquim do pós-racial
reafirmar o lugar da raça em uma sociedade tão estruturalmente racista. Os currículos de teoria certamente ganhariam muito com essa transformação epistemológica. Após tantos giros, linguístico, cultural, ético-político, faz-se necessário tornar efetivamente a questão racial enquanto problema do campo, questionando o longo lastro histórico de negação da espacialidade e da corporeidade do sujeito e do objeto da história-ciência. Seria necessário algum dia escrever um estudo psicanalítico sobre o prazer que pode transparecer no rosto de certos professores universitários quando descobrem uma influência, como se a verdade de um texto só pudesse ser assinalada pela dívida ou pela imitação. Curiosa verdade essa que prega o amor da genealogia. Curiosa profissão essa cujo olhar se volta para o passado, em detrimento do presente, cujo crédito se recolhe pela descoberta de uma dívida contraída, de uma ideia roubada, de uma imagem ou palavra pedidas de empréstimo. A voz profética e canibal de Paul Valéry nos chama. Nada mais original, nada mais intrínseco a si que se alimentar dos outros. É preciso, porém, digeri-los. O leão é feito de carneiro assimilado. Então, passando, né, para a nossa quarta pergunta, para alguns estudiosos, para alguns estudiosos, uma das chaves de compreensão da crise desencadeada pela Covid é pensar o momento a partir de sua singularidade como evento, né, como fenômeno histórico sem precedentes. No entanto, né, nós percebemos que nesse período algumas dinâmicas estruturais são atualizadas, né, em eventos significativos, né, expressivos, como, por exemplo, o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos ou a morte do menino Miguel no Recife. E, diante disso, né, a pergunta é como podemos pensar a relação, né, entre o racismo estrutural e a especificidade dessa crise atual? Bem, a noção de racismo estrutural permite compreender que a retomada da questão racial não é propriamente uma crise, no sentido de uma anomalia, mas é mesmo parte normal, para usar os termos do Silvio Almeida, né, no seu livro Racismo Estrutural, da organização da sociedade, ou seja, uma tecnologia de poder que é estrutural e estruturante em relação ao tecido social. Essa noção tem origem nas reflexões de Fanon sobre a violência, onde ele compreende o racismo e os processos de racialização para além da violência mais explícita, mas mesmo como um conjunto de elementos que se configuram em todas as instâncias do social, cultural, o político, o econômico, com o intuito de criar sujeitos coloniais e racializados. Portanto, o racismo não deve ser entendido somente na prática individual da discriminação, como diria uma noção ligada à ideia de consciência, mas como parte dessa estrutura maior. Quando olhamos os dados de incidência sobre o Covid-19 em boletins como o do CAF, Unifesp, e pesquisas como a da Laura Carvalho, abre aspas, Covid-19 e desigualdade, a distribuição de fatores de risco no Brasil, percebemos o quanto a crise mais geral do Covid intensifica as estruturas de desigualdade que mantêm negros em territorialidade subalterna. O mesmo pode ser dito também do acesso ao ensino remoto emergencial, seja no ensino base ou no superior, que intensifica a distância entre alunos negros e pobres em relação aos ricos e brancos. Mas para além desses fatores estruturais mais macro, é fundamental olharmos para a forma como a nossa própria disciplina contribuiu para a reprodução intelectual do racismo estrutural, por meio do silêncio e da passividade. A autoevidência na forma como é organizado o tempo histórico por meio da grade eurocêntrica e a forte cegueira e daltonismo cultural são expressões particulares dessa forma de racismo em nosso campo. Só vamos superar o negacionismo fora da história-ciência quando houver o reconhecimento interno de seus parâmetros propriamente identitários ligados a uma certa branquitude. Se pensarmos, a maior parte das reflexões sobre raça no Brasil advém do campo da antropologia. A gente pode pensar o Kabengele Munanga, na sociologia, Antônio Sérgio Guimarães, no direito, Silvio Almeida, interseccionalidade, também do direito. Ou seja, todos esses conceitos, eles não advêm da história e muito menos da teoria da história. Havendo assim pouquíssimas reflexões propriamente advindas no nosso campo, sendo um campo feito para a produção de conceitos e meta-teoria, meta-reflexão. Como até hoje a gente não chegou a pensar a questão racial de forma mais profunda no interior da história da historiografia, no interior da teoria da história. A teoria da história é plenamente capaz de fazer essas discussões, mas ainda é quase cega a esses debates. Prefere ainda se colocar numa posição de ausência de corporeidade. Existem exceções à regra, principalmente no que tange à formatação de historicidades não hegemônicas no âmbito da arte. Se a gente pensa, por exemplo, a Rosana Paulini, a produção dela em torno do Atlântico Vermelho, enquanto uma narrativa, uma forma de escrita, de historicidade não hegemônica, né? Da literatura, quando a gente pensa em Conceição Evaristo, da filosofia africana, e mesmo por parte de alguns historiadores que têm, no campo daquilo que chamamos de pós-abolição, pensado a questão do negro e do negro enquanto intelectual. E eu também citaria o próprio grupo de historiadores negros, que eu faço parte no Instagram, que tem tentado fazer essa discussão mais epistemológica.
Eu mesmo fiz recentemente um dossiê sobre intelectualidades negras e escrita da história, que tenta refletir exatamente sobre essas questões. Bem, fazer o exercício fundamental de revisão disciplinar por meio do questionamento em disciplina ainda precisa ser internalizado no âmbito da teoria da história. E para isso, precisamos colocar questões que incomodam uma certa tradição que se acomodou ao cânone. Precisamos explicitar que a teoria da história é um lugar privilegiado para a constituição de conceitos temporais, que oferecem um vasto repertório para pensar o racial e os processos de racialização. E para que esse campo esteja plenamente sintonizado com essas demandas, precisamos desde já reconhecer os limites, superando assim essas fronteiras que impedem a sua renovação. Muito obrigada, professor, excelente. E, professor, compartilha com a gente quais são seus projetos atuais, o que você tem pesquisado, algum artigo, o que está acontecendo aí? Então, eu tenho 2 campos de pesquisa, né, que eu tenho desenvolvido. O primeiro, que é meio que fazer uma história da historiografia em língua portuguesa no âmbito, né, um pouco aquilo que... Porque como eu estou na letras, né, então eu acabo me aproximando um pouco daquela ideia de literaturas em língua portuguesa, né, literaturas africanas ou literatura de forma geral. Só que eu tento fazer isso no âmbito de uma história da historiografia. Isso um lado, né? O outro é tentar fazer essa história intelectual não hegemônica, né? Que é recuperar trajetórias de intelectuais. No caso, a minha pesquisa do pós-doutorado é pensar um pouco o pensamento social em Goa, que foi um estado colonizado por Portugal até 1961 e que tem alguns pensadores que ali falaram sobre questões que são muito caras a nós mesmos. Por exemplo, a noção de democracia racial, porque alguns pensadores goeses desconstruíram a noção de democracia racial porque os portugueses diziam, né, que o Afonso de Albuquerque, quando chegou em Goa, ele criou uma espécie de democracia racial por causa dos casamentos, né, interraciais. E aí esses intelectuais estão ali nos anos 30, 50, dizendo que não, isso não é democracia racial, isso foi baseado em estupro, enfim. Então, existe um paralelo transnacional, né, e a gente poderia dizer que é uma história intelectual transnacional, de certa forma, entre esses intelectuais na periferia, né. Então é um pouco isso que eu tento fazer, seja com intelectuais negros, seja com intelectuais não brancos, de forma geral. Esse último dossiê que eu organizei, que eu me referi na revista de Teoria da História, sobre intelectualidades negras, e um livro que vai sair no fim do ano, que é o primeiro livro do selo editorial da revista de Teoria da História, chamado Fronteiras Epistemológicas. Vai ser sobre pensamento afrodiaspórico e abordagens no campo da história e literatura, que a chamada está em aberto, então quem puder dar uma olhada na própria página da revista e quiser submeter artigo, fique à vontade.